Fala pessoal, que prazer estar de volta aqui com o nosso podcast Escuta Essa Aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais um episódio extraordinário, numa quarta-feira à tarde, agora no ao vivo são 4 horas e 34 minutos, você que vai acompanhar o que está gravado, boa tarde, bom dia ou boa noite. Uma satisfação, eu estou aqui na presença do pessoal do Tribunal de Contas, aqui do nosso estado do Ceará. Amanhã vai ter um evento na Câmara de Vereadores, que uma extensão do TCE-EDUC. Saudação, prazer recebê-los aqui no nosso podcast. Eu estou aqui na presença do Ricardo Dias, professor, e também a gente está na presença aqui de outro integrante aqui do Tribunal de Contas. Deixa eu só carregar para a gente poder ver pelo menos um pouquinho da biografia deles, né? Os nossos convidados de hoje. Eu estou com o coordenador do TCE-EDUC, Fabrício Bezerra, né? Tudo bem, Ivan? Também Ricardo Dias, assessor de instrução de cautelares e agente de contratação. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, viu, ao nosso podcast. Eu que agradeço. Muito Só obrigado. Se aproxime mais um pouco o microfone. Pronto. Pode falar. Agradecemos aí o espaço aí, né? Estamos aqui em Vaza Alegre, muito bem recebidos, com calor humano aqui de Vaza Alegre, né? Muito, viu? Muito calor. Professor. Nós agradecemos aqui a presença. Agradecer a todos o convite, né? Convite aqui do Ivan, Miguel, e dizer que a gente está aqui para conversar um pouco sobre o TCE-EDUC e também sobre esse tema que eu vou narrar um pouco a questão das compras públicas, né? Pronto. Eu estou vendo aqui que no seu mini currículo, professor Ricardo Dias, técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, também ex-presidente e atual membro da Comissão Permanente de Contratação como agente de contratação do TCE, exerceu por mais de 10 anos a função de pregoeiro desse mesmo tribunal, ex-gerente de avaliação de políticas públicas, atual assessor de gerência de instruções cautelares, contador, UFC, especialista em controle externo, UFC também, e mestre em economia do setor público, UFC. Especialista nas áreas de contratações públicas e auditoria, e também nexialistas, é isso? Nexialistas em políticas? Nexialistas em políticas públicas. Já ministrou diversos cursos de formação e capacitação de agentes públicos nas áreas de licitações e auditoria. Então, eu estou diante aqui de um mestre, né? Podemos chamar mestre. Um aprendiz, sempre aprendiz, Pronto. né? A gente está sempre aprendiz também. Satisfação recebê-los aqui. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu vou ler aqui os patrocinadores, o pessoal que está com a gente aqui apoiando o nosso podcast Escuta Essa Aí, desde o início, nossa gratidão de sempre. Lembrando que se você quiser ser nosso parceiro, tem um WhatsApp que está passando na tela, tem um QR Code também, tá? É só aproximar o seu celular e aí a gente vai bater um papo legal e quem sabe formar até uma parceria, tá bom? Então, LC Magazine, LC Mídia, LC Magazine, tudo em móveis e eletrodomésticos. Lá você também encontra celulares de todos os preços, tá? Passe na nossa loja na Avenida Luiz Afonso Diniz, 107, no centro, e confira as novidades com muitas promoções, porque você merece o melhor. Lembrando que nesse sábado, 7, a LC estará com um momento especial voltado para as crianças a partir das 8h30. Haverão brinquedos infláveis, sorvete, algodão doce, sorteios e ofertas nos brinquedos também. Neste mês de outubro tem sorteios de brinquedos masculino e feminino lá na LC Magazine, tá? Você deve conhecer também a LC Mídia para banner, adesivo, placa, bloco e muito mais, com o melhor preço. Rua 3 de Maio, 14, também no centro. Inove sua contabilidade e deixe de preocupação, gente. A Inove Contabilidade está pronta para atender você e tirar suas dúvidas. O endereço Travessa Jesus Fotógrafo, número 31, andar 1, sala A, no centro de nossa cidade. Telefone 3541-2740. E é preciso cuidar bem da sua saúde, tá? E para isso, na nossa cidade, temos a Clinivida, clínica médica com atendimento de diversas especialidades, realização de exames e pequenos procedimentos. A Clinivida fica na rua José Fiuza Lima, 111, no centro. Contato 2132-0052. E na Shalom Graph Paper, papelaria e gráfica, você encontra produtos personalizados com o melhor preço. Passe na nossa loja na Rua Coronel Pimpim, 122, aqui no centro, e confira as novidades, tá? A loja está no delivery com 99908-3939. E tem mais, vai viajar, a Graph Paper também trabalha com vendas e passagens aéreas. E para a gente fechar esse bloco, deixa eu falar aqui da M Calçados. Calçar bem faz bem, gente. Por isso você deve procurar M Calçados e Acessórios, calçados masculinos e femininos, uso adulto e infantil, além de bolsas e outros acessórios que estão na moda. Tem promoção sempre na M Calçados, na Rua Doutor Leandro Corrêa, no centro.
tá? O endereço aí para você. O contato, WhatsApp 993720698. Beleza? Então, esse é o nosso podcast, com mais um episódio para você. Lembrando que você é convidado a participar, a comentar, a dar aquele joinha pra gente, tá? Porque é bom demais ter a sua participação aqui no nosso podcast, escuta essa aí, tá? Compartilha bastante também. Muito bem, então, uma satisfação recebê-los aqui mais uma vez. O que é o TC Educ? É um programa, claro, do Tribunal de Contas, mas eu queria que você explicasse pra gente como é que ele é a sua funcionalidade. Pronto, Ivan. Antes de falar sobre o TC Educ, né, vamos contextualizar aqui um pouco aqui o cenário, né? Pronto. Somos do Tribunal de Contas, né, como você bem falou aí. E o Tribunal de Contas tem como papel constitucional, né, exercer a fiscalização dos recursos públicos, né? Mas também, né, vimos que era interessante também se antecipar, né, Ricardo? E também levar a orientação, né? Antes de fiscalizar, também orientar, né, os servidores públicos, tanto estaduais como municipais, que são jurisdicionados, né, o termo que nós chamamos, são os que prestam conta ao tribunal, certo? E com isso veio a criação das escolas de contas, né? Acho que todos os tribunais hoje em dia têm escolas de contas, né? O tribunal acredito que foi um dos pioneiros, se não me engano, assim, logo depois do TCU, foi um dos primeiros a criar a escola de contas, né? Criado em lei orgânica, a lei que rege, né, o tribunal. E desde 95 existe a escola de contas, mas em 2008, ela foi criada uma sede, né? O conselheiro atual, né? O presidente Valdomiro Tava construiu um prédio, né? E foi um prédio anexo ao Tribunal de Contas lá. E a sede era o Instituto Plácido Castelo, né? Que é o que a gente chama de escola de contas, certo? Sim. Que é o nosso instituto. É o braço educacional do Tribunal de Contas, tá? E em 2018 começamos o programa TC Educ, que é o quê? É um programa que leva formação, orientação aos jurisdicionários do interior do estado, né? A gente sabe da dificuldade, né, de quem mora no interior se deslocar até Fortaleza, né? Ter acesso a cursos, né? Sabe o custo que é isso para o município, para municípios pequenos, né? Deslocamento, diárias, tudo. Então, montamos esse programa, tá? Que a gente sai lá de Fortaleza, uma equipe grande, traz os melhores técnicos, tá aqui que você acabou de ler o currículo aí do nosso técnico aqui, o Ricardo, né? A prata da casa. E vai ao encontro do jurisdicionado, tá? Esse ano, o programa TC Educ, que a gente executa esse programa desde 2018, na pandemia fizemos de forma online, tá? E esse ano fizemos a divisão do estado por micro-regiões, certo? São 33 micro-regiões. Vazia Alegre é uma delas, tá? Por isso estamos aqui para realizar o programa amanhã. E dessas 33 micro-regiões já fizemos boa parte, né? Falta apenas, acho que 3, né? Acho que 3. Vamos finalizar no final de outubro com Ocara, Beberibe e Horizonte, certo? Sim. Essa semana vocês também fizeram com outra cidade. Tauá. Isso, é. Foi ontem em Tauá? Não, foi dia 3, né? Não, 3. Foi ontem. Ontem a gente estava em Tauá, então, né? Hoje é dia 4, né? Foi ontem mesmo, dia 3. Isso, e amanhã vamos estar realizando aqui em Vazia Alegre, né? Juntamente com Vazia Alegre, temos aqui alguns municípios também da região que estão participando. Né? Antonina do Norte, Cariús, Jucás, Tarrafas e Vazia Alegre, né? Como cidade sede. Sim. Essa é a micro-região aqui de Vazia Alegre, né? E falamos assim, que nós estamos na 12ª etapa, né? A gente conta por semana que a gente viaja, né? Essa etapa são Tauá e Vazia Alegre. E nas 11 etapas já realizadas, tá? A gente já capacitou aproximadamente 4.300, né? Servidores públicos, né? Muita gente, tanto do legislativo, do executivo, também sociedade civil também, tá? E isso significa aproximadamente 170 municípios já contemplados, né? Boa. Então, assim, a gente está quase atingindo aí a totalidade, né, dos 184 municípios do estado do Ceará. Isso. Falta pouco, né? Falta pouco, né? No final de outubro estamos completando aí esse ciclo, né, do TC Educ com sucesso, né? O programa exitoso aí, né? Já está aí no seu, acho que, 5º ano, mais ou menos, né? Desde 2018, né? Agora é um ciclo, né? Na hora que termina, começa de novo, né? Então, então assim, a gente já está terminando agora, né? Mas já está no planejamento, né? Para 2024, 2025, 2024... Tem uma diferença por ser ano eleitoral, né? O tribunal no segundo semestre não viaja, né? Para respeito a esse período eleitoral. Então, 2024 vai ter uma sistemática diferente, mas na frente aqui eu posso até dar um spoilerzinho de como vai ser o programa em 2024, 2025. Tá? Mas contextualizando é isso, né? Temos o tribunal, né? Que tem a sua escola de contas, o Instituto Plácido Castelo, né? Que criou o programa TC Educ, que é o programa de formação e orientação que vai ao estado do Ceará, ao interior do estado, levando aí
os melhores técnicos para levar conhecimento aí para a sociedade. Muito bem. Então, com o professor aqui, eu queria que explicasse para a gente como é que são essas capacitações aí. Pronto, eu como instrutor aqui, primeiramente queria agradecer mais uma vez, né? Dizer ao Ivan e Miguel que é um prazer imenso. Eu acredito plenamente num tribunal educador, né? Antes de ser um tribunal fiscalizador, aquele tribunal que constitucionalmente tem as suas atribuições, mas quando ele age como educador, ele age também de forma preventiva, né? Você ensinar, trazer conhecimento, trazer experiências ao jurisdicionado, a forma que é correta de agir, é uma forma do controle preventivo, tá vendo? O jurisdicionado tende a errar menos, né? Menos erros, menos processos julgados irregulares. Então, tudo isso é uma sequência que culmina em relação a ter uma boa, essa palavra tão bonita que é boa governança. Isso. Então, eu como membro do Tribunal de Contas, tanto trabalho na área FIM, né, na área do controle externo, como foi falado aí na parte de instruções de cautelares, que é um local muito sensível, que é onde é onde a gente examina a questão de, por exemplo, muitos processos licitatórios, representações em que se questiona, mas também sou do outro lado, sou o lado do agente que faz as licitações, né, que contribui. Tem uma equipe maior, mas eu sou um dos que estou lá, estamos dizendo assim, sendo vidraça, né? Por um lado fiscaliza, por outro lado a gente executa, né? Na linha de frente. Linha de frente mesmo. E a gente, mesmo sendo um Tribunal de Contas, a gente, como agente de contratação, a gente tem dificuldade. Então, a gente levar essa dificuldade, como a gente agiu, né? A gente vai falar aqui um pouco aqui. A gente foi pioneiro em alguns temas em relação a compras públicas. Por exemplo, nós fizemos a primeira concorrência eletrônica com a nova lei. Foi o próprio Tribunal de Contas que fez essa concorrência. Então, trazer isso para os municípios é muito interessante. Serve como indutor, né? Mostrar o que a gente fez, né? Às vezes é muito fácil a gente dizer como é que faz, mas aí você pergunta, e aí, você já fez? Não, nunca. Então, a gente mostra nessa palestra de amanhã, que eu digo que é uma palestra de sensibilização. A gente vai passar pela manhã 3 horas, mais à tarde 1 hora, dá em torno de 4 horas, né, de capacitação. Mas vai ser uma palestra de um tema que não se esgota com 4 horas. 4 horas é sensibilização. É uma semente. É uma semente, né? A nova lei de licitação está batendo na nossa porta. Dia 30 de dezembro, as antigas leis aí, né, de licitações que a gente tanto bateu, né? A 8666, todo mundo conhece, a lei do pregão, essas leis vão sair de cena. Sim. E entra uma nova lei. Então, essa nova lei traz muitas coisas, muitos pontos positivos, né? Mas tem algumas mudanças interessantes. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. Porque eu digo muito, a gente... quem faz compra pública, quem faz contratação pública, a gente é alimentador das políticas públicas. A gente não pode parar uma política pública, quer seja na educação, quer seja na saúde, quer seja no esporte. Não pode parar porque a gente não está conseguindo atuar, vamos dizer assim, de forma a tornar os procedimentos, vamos dizer assim, que atendam às demandas. Então, não existe aquela resposta que às vezes alguns dão, dizendo assim, eu não consigo contratar isso, eu não posso fazer isso. Não existe isso. Se está necessitando de uma medicação para uma OBS, a gente tem que, vamos dizer assim, conseguir uma maneira de contratar, de adquirir aquele produto. Então, com a nova lei de licitações, que está aí, mais uma vez eu digo, batendo na nossa porta, a gente tem que dar continuidade. Existe um princípio da administração pública, que é o princípio da continuidade administrativa. A máquina administrativa não pode parar. E há um receio, né, se você não estiver adaptado à nova realidade, com pessoas capacitadas, né, com a gestão de competência, com agente de contratação em todo o município, né, com os pregoeiros, se a gente não tiver com esse know-how, pode parar. Então, esse treinamento, ele visa isso. Ele visa tanto o poder executivo do município, mas também o poder legislativo também. Então, todos nós temos que estar preparados para, na virada do ano, dia 1º aí, começo do ano de 2024, estar preparado para executar as nossas licitações, as nossas contratações com base na nova lei. Então, esse é um desafio, assim, eu posso dizer, uma situação preliminar. E a gente está aqui para falar. A lei são 194 artigos.
É muito, né? Tem artigo que a gente passaria aqui 2 horas falando sobre ele, tá certo? E olha, Mas e olhe 2 horas, acho que é muita coisa, é mais tempo, né? 2 horas, exatamente. Até eu tenho um desafio junto com um irmão meu, de a gente fazer um podcast parecido com esse. Pronto. Não tão bonito como esse aqui, né? Obrigado. Legal, isso aqui está muito interessante. Obrigado aqui. pela parte. Que a ideia é exatamente convidar amigos, se a gente fazer um podcast, o nome seria Papo de Licita, seria trazer, dentro do tema licitação, a gente tem aí diversos segmentos que a gente pode trabalhar, tá certo? Mas fico aqui à disposição para qualquer pergunta aí dentro desse know-how aí, desse leque de compras públicas do modelo brasileiro. Maravilha. Ricardo, só uma coisa que eu lembrei aqui. Essa nova lei, assim, que eu observo, ela bate muito na coisa do planejamento, né? Com certeza. Né? Então, querendo, assim, que a gente acho que tinha muito essa desorganização, né? Dos órgãos, né? De quem trabalha com licitação, né? Aquela coisa, tudo chega de última hora, né? Pronto. Então, assim, eu observo isso, eu sinto lá no IPC, né? Somos clientes, assim, digamos. Eles são demandantes, né? Demandantes, né? Lá dentro do tribunal, né? Até do programa TCE Educa, né? Compramos equipamentos para trazer o melhor aqui para a sociedade, tudo, né? Para os jurisdicionários. E assim, o plano de contratações anual, né? Que a gente agora tem que fazer de um ano para o outro, né? A gente já tem que planejar as compras de 2024, né? Fabrício, eu posso dizer o seguinte, se existe uma palavra-chave, 2 ou 3 palavras-chave nessa lei, uma delas é planejamento. Outra seria eficiência, outra seria transparência. Mas o planejamento, ele foi alçado na lei a princípio, é um princípio, tá certo? Tem que se vincular. É uma fase bem estruturada. Eu posso dizer que é a fase mais complexa, mas é a principal fase da licitação. Hoje a gente fala em licitação, até o modelo da 866, é aquele modelo que a gente olha só aquele momento da licitação, da escolha do fornecedor. Sim. A gente sempre esqueceu dessa parte preparatória, de definir o que é que você quer, né, de conhecer o mercado. Era como se a gente já começasse a subir uma escada, já assim, botando o pé no 5º degrau, a gente esquecesse dos 4 primeiros. E esse esquecimento aqui era um problema sério. Isso. A gente não definia bem o que a gente queria, a gente não analisava nem o problema. A gente já partiria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem para deixar aqui mais claro. A gente já iniciaria um processo assim, aquisição de garrafões de água mineral. Sim. O modelo hoje não é mais assim. O modelo é assim. Você tem que pensar qual é o problema que você quer resolver. O meu problema não é comprar um garrafão de 20 litros. É fornecer água potável para os meus colaboradores. Então, eu tenho que pensar assim, diante desse problema de fornecer água mineral para os meus colaboradores, o que é que o mercado me fornece? Uma delas é comprar garrafão. Mas eu posso também comprar o quê? Um sistema daquele que se liga na purificador, né? Existem outras situações que atendem a essa demanda. Então, isso é que você vai fazer, o quê? Analisar, por exemplo, um documento que a lei trouxe, né? Na verdade, ele já existia, mas agora tornou-se obrigatório, que se chama Estudo Técnico Preliminar. Para toda licitação que você vai fazer, você tem que estudar. O que é um estudo técnico preliminar? É examinar o que o mercado lhe fornece e, diante do que o mercado lhe fornece, saber qual é a melhor situação. Sim. Eu não vou partir logo, por exemplo, eu preciso de um carro. A história não é você analisar, eu preciso de um carro. Você está precisando o quê? Qual é o seu problema? O seu problema é transporte, é deslocamento da sua equipe. Então, eu posso alugar um carro. Então, eu não vou fazer uma compra, eu vou fazer um aluguel. Que pode ser um meio mais fácil, né? Exatamente. É o que a iniciativa privada já fazia há muito tempo. Se você fosse para uma empresa privada e disse assim, estou precisando de um carro, o gestor vai dizer o quê? Não posso alugar, não? Quanto é que custa alugar? Hoje, se você for para as empresas privadas de internet mesmo, de fornecimento de serviço de internet, praticamente nenhuma compra mais carro. Tudo são serviços de aluguel. Sim. Então, essa lei, voltando à questão do planejamento, ela focou muito no planejamento. Criou diversos instrumentos dentro do planejamento. Chama até de artefatos. Não estamos indo para a guerra, não, viu? Mas a gente chama de artefatos esses documentos, estudo técnico preliminar, matriz de risco, termo de referência. Então, todo esse conjunto de informações, a gente tem que estar preparado para a necessidade, como preparar e o porquê de preparar. A gente vai sair, Fabrício. A ideia é a seguinte, a gente não pode fazer aquele planejamento pro forma, só por não, tem que fazer um planejamento que seja
execuível, que a gente consiga visualizar e saber qual é o objetivo dele. Por isso é que eu digo que se a gente tem 3 fases grandes na contratação pública, a gente vai tirar o foco aqui do meio, que é a licitação, e olhar mais para o planejamento, o anterior, e olhar também para a execução, que a gente deixava um pouco de lado. A gente olhava muito para a licitação, depois disso esquecia. Então a gente vai ter que olhar para o antes, o planejar, e também para o pós-licitação, porque ali é que está o problema. É ali que pode ter desvio de quantidade, de objeto, de tudo. Então a gente tem que olhar essas 2 frentes. E a lei, ela bate muito nessa questão. A nossa primeira concorrência, né, que foi feita do Estado do Ceará, foi homologada semana passada, foi a reforma do prédio do IPC, a obra de reforma do Instituto. Então já foi um bom exemplo. Sim. Uma licitação que teve 19 concorrentes, tá certo? Feita de forma online, e teve A gente notou até que ampliou, né? Com certeza. Você para o Brasil todo agora, né? Aquelas licitações de obras acabavam sendo muito restritas ali à cidade, né? Mas a gente viu que tinha gente ali de todo o Brasil. E a concorrência eletrônica, ela veio com isso, já ampliou a concorrência demais. A nova lei, ela tem umas situações que ela trouxe de inovação. E teve umas que ela vai ter um impacto muito grande no município. Por exemplo, ela acabou, né, a partir do dia 30, acabou a nova lei, que é uma questão da modalidade convite e tomada de preço. Que as modalidades que eram mais frágeis em relação à isonomia, à competitividade. Então, tudo isso vai ter impacto nos municípios. Muito em bem. Relação, por exemplo, à questão de rede de preço, que a gente vai falar um pouco depois, também deu uma pisada no freio em relação à questão da carona de um município pegar carona de outro na contratação. Então, é uma lei que ela tem impactos, né? Ela tem alguns pontos que são disruptivos, né? Ou seja, vai quebrar um pouco a visão do modelo anterior, que era um modelo burocrático, para um modelo de efetividade. Eu quero agora resultado. Muito bem. Esse momento amanhã na Câmara de Vereadores aqui em Várzea Alegre deve começar umas 8 horas por aí. E me conta a questão, foi aberto um período de inscrições para o pessoal se inscrever. Sim. Já tem mais ou menos quantas pessoas inscritas? A gente tem uma média de 200 inscrições, tá? Então só aproxima mais um pouquinho pro microfone, desculpa, por favor. A gente tem uma média de 200 inscrições, tá? Sim. Isso não exclui a possibilidade de inscrição na hora, né? No local lá do evento. Tem muita gente que não consegue se inscrever, então pode fazer a inscrição na hora. E assim, fora a temática de nova lei de licitações também, nós trazemos outras temáticas, como a gente falou para você. Temos temática para vocês, comunicadores, né? A Carolina Madeira, lá na comunicação, na assessoria de comunicação do tribunal, está com a temática controle externo, mídia e participação social. Então ela vai apresentar lá, né, os canais de comunicação do tribunal, né? Os produtos que o tribunal, né, pratica, né, nessa área de comunicação, podcast, né, os convênios que tem com TVs, né? Enfim, toda essa parte de mídia que o tribunal tem, até uma forma de vocês se comunicarem melhor com o tribunal, tá? Sim. Também teremos palestras voltadas para as ouvidorias, né? O tema é ouvidorias como agentes do exercício da cidadania e controle social. Então aqui a Márcia Prudente vai estar lá com o pessoal de ouvidorias, né? Sociedade civil também participa muito dessa temática, que é o quê? Saber como ter acesso ao tribunal, né? Como fazer uma denúncia, né? O tribunal é um órgão que está de portas abertas ali sempre, né? É uma fala constante do nosso presidente, né, do Dr. Valdomiro, diz que o tribunal está com a agenda aberta. Né? Ele sempre, nos eventos que ele nos acompanha, ele sempre bate isso, né? O tribunal tem a agenda aberta, ele recebe sociedade, recebe vereador, recebe prefeito, enfim. Né? Quem tiver interesse em ir lá, conhecer o tribunal, né, tem uma pauta para tratar com, se for de pauta que tenha tratado com a presidência, ele está de portas abertas, e acredito também que os outros conselheiros também. Tá? E fora isso também, o tribunal tem o IPC, junto com o TCEDU, que está em parceria com a UVC, né, a União dos Vereadores, e também vem o Dr. Jordano Mota, né, que é um consultor técnico da UVC, com uma palestra também voltada para os vereadores, que é a execução da despesa do Poder Legislativo. Então, fora a temática da licitação, claro que é o carro-chefe aqui, né? Que é o foco principal. É o foco, né? O que atrai mais público. Com a água no pescoço, né? Temos que executar. Então, assim, às vezes até, né? Quando a gente vai fazer a divisão lá, até a gente fica... É difícil, o pessoal não quer sair da temática da licitação, né? Porque realmente é o que está pegando mais, né? Nós temos 110 lugares, né, amanhã para licitação. 110 lugares para licitação. Né? Mas assim, mas a aceitação
do público, né, dos servidores, é sempre muito boa, né? Assim, a gente está tendo uma média boa de participação do TCEDUC, sempre teve, né? Como eu falei, assim, a gente vem aqui ao tribunal, traz os melhores técnicos, traz uma estrutura boa, né? Equipe de apoio, vem a pessoa da comunicação, a Michele, né? Enfim, tem uma série de uma estrutura, uma logística, toda uma logística, né, para trazer esse evento aqui para vocês. Então a gente tem sido correspondido, graças a Deus. É uma fonte, você falou que é uma fonte, é uma semente sobre o assunto, porque são assuntos diversos que em um só dia não dá para trabalhar esse tema. Você pode estudar ele depois. Mas assim, é uma capacitação, tem alguma certificação para cada participante? Sim, todos os cursos são certificados, certo? Tem a certificação para quem fez a inscrição, né? E como eu falei, é uma semente, né? Para isso o tribunal também, o IPC, também trabalha, né, o pós-curso, né? Que é o quê? Um curso à distância, né? O Ricardo já ofereceu lá vários cursos à distância, né? Como o Ricardo falou, o tema licitações é um tema aí que ele pode falar aqui. Acho que um dia, né, Ricardo? Um dia não, eu passo aqui um mês aqui com você. Passa um mês falando, né? Aqui. Então você vai para a questão de busca de preço, né? De como desenvolver um ETP, como desenvolver um termo de referência. Então isso aí a gente pode, né, desagrupar e fazer vários mini cursos, né, à distância, né? Um curso de como elaborar um termo de referência, né? Como elaborar um estudo técnico preliminar e tal. E isso o IPC faz, tá? A gente também faz o quê? Depois desse curso aqui, é feito um podcast, podcast não, assim, mais uma gravação de áudio, né? A gente capta lá as perguntas e respostas, né, para fazer lá um áudio lá que é postado lá na plataforma lá do Spotify, né, com as principais perguntas e respostas sobre a temática, entendeu? Tudo bem. E também o Ricardo, antes de vir para cá, ele também grava um curso mais completo também, né, lá no tribunal mesmo, que fica também disponível na nossa plataforma no YouTube. Maravilha. E sobre a licitação, porque é um tema é vasto, né? Você falou que um dia não dá para falar, mas vamos tentar resumir sintetizar, aqui. Né? A licitação faz parte 100% de uma gestão. O gestor ele precisa, para ele fazer o seu trabalho em 4 anos, ele precisa sim da licitação. Né? É o que chama também, se ele não fizer da forma correta, improbidade administrativa. Né? Pode gerar isso. Pode ocorrer isso. Como é que ocorre a licitação? Pronto, vamos falar um pouquinho do histórico, da questão das contratações públicas como um todo. Né? Sim, sim. A nova legislação, que é a Lei 14.133, ela entrou em vigor a partir do dia 1º de abril de 2021. 1º de abril de 2021 você já poderia utilizar, tá certo? Só que como foi uma lei que precisava de regulamentação em alguns pontos assim, que eu digo, mais de 60 pontos, né? Ela passou ao longo desses 2 anos sendo regulamentada. Então, nós podemos dizer que a partir de outubro de 2022 é que ela estava com condições assim, reais de ser executada. Foi outubro de 2022 com a edição de uma IN muito importante, que foi a IN 73, onde regulamentou as condições de você fazer um pregão, que hoje o pregão, eu posso dizer que é a principal modalidade licitatória. Você vai fazer praticamente, se for fazer licitação, 90% das suas licitações serão pregões. O restante, que é obras, né, você fará por concorrência eletrônica. Né, e as concorrências não deixam de ser pregão também, tá certo? Eu digo até que os engenheiros foram enrolados, foram engabelados, porque tudo virou pregão. Então, os gestores têm que ficar muito atentos, porque a maioria das ocorrências hoje, de denúncias que existem nos municípios, de desvios, a origem está lá nas contratações públicas. Né? Então, as contratações públicas, vamos dizer assim, ela é departamentalizada. E um dos itens que foi falado aqui, que é muito importante, que a origem de muitos dos problemas é a origem lá da pesquisa de preço, tá certo? A questão daqueles termos em que a gente ouve muito na imprensa de sobrepreço, superfaturamento, tá certo? E isso gera problemas mesmo para o gestor. Né? Então, eu digo muito, né, de que se eu fosse um gestor de uma prefeitura, a primeira coisa que eu dizia, que é a pessoa mais capacitada aqui ia ser meu gestor de compras. Sim. Porque é isso, é onde pode dar problema, né? Então a gente tem que ter o máximo cuidado, né, no sentido de ter pessoas capacitadas. Eu posso dizer, hoje eu não tenho, com o meu conhecimento que eu tenho de visitar o interior, a maioria dos erros que existem não tem má fé, Existe aqueles que vão para o caminho de
de ir pelo erro induzido, né? Querendo, mas a maioria erram por não conhecimento. Tá certo? Eu vou contar até uma história, tem que contar uma historinha, né? Então fica muito monótono, né? Teve um edital da licitação do município, sem citar o nome, que uma das exigências, que não existe na lei essa exigência, não existe, mas estava no edital lá pedindo a folha corrida criminal do sócio da empresa. E eu fiquei pensando, não pode, isso deve ser assim, direcionando a licitação, né? E depois eu soube da pessoa que fez, né, essa questão. Aí ele inocentemente disse, não, eu botei porque eu queria mesmo, é para afastar as empresas pilantras. Não pode, eu disse, não, mas essa exigência não pode, não tem na lei. Então ele queria colocar aquela exigência, né, pedindo a filha, assim, até com boa intenção, né, mas não tem condições que você erra, né, mas você não poderia colocar. Até dizer, não, nós temos que afastar as empresas pastel. A empresa pastel que só é pasta e telefone, né? Não tem nada, né? Quer vender tudo. Então isso, a gente vê muitas vamos dizer assim, agentes envolvidos na contratação que erram por desconhecimento. Então por isso a importância da gente esclarecer o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Eu tinha um módulo de treinamento de pesquisa de preço que ensinava como fazer. A pesquisa de preço tem que ser uma cesta de preço, né? No mínimo 3 preços. E às vezes as pessoas ficam olhando, assim, quer fazer uma coisa, eu vou fazer o contrário. O meu curso agora é assim, como não fazer uma pesquisa de preço. O que você não deve fazer. Aí eu dizia, você não deve fazer isso. Não deve. Aí o pessoal começou a gostar e eu estou nessa linha de ensinando dessa forma de você bater em pontos o que você não deve fazer. É isso, a lei de licitações ela trouxe diversos pontos interessantes, como eu falei, mas a gente tem que falar hoje aqui, né, sobre o que eu posso dizer. Vamos falar de feijão com arroz ou de escargot. Ou seja, vamos falar do que eu posso fazer agora, o básico, porque tem gente dando curso que falando de situações na lei que daqui a 5, 10 anos ninguém fez ainda. Não adianta falar de coisas que não são executáveis agora, tá certo? Um exemplo disso, uma coisa muito badalada na lei, se for olhar aí, pode pesquisar na internet, é a nova modalidade de diálogo competitivo. Tirou de cena convite, tomada de preço e incluiu uma nova. Só que é uma situação para inovação. São situações bem específicas. O município, uma Câmara, não vai fazer um diálogo competitivo. Daqui a 10 anos não fez um diálogo competitivo. Vamos falar agora sobre diálogo competitivo? Não, vamos falar do feijão com arroz. Primeiro ABC, de quê? Né? Das dispensas eletrônicas, tá certo? De como comprar aquelas coisinhas simples, como café, açúcar. É isso que a gente tem que conversar hoje. Aqueles procedimentos mais simples. E o que a gente está vendo agora no interior, sim, principalmente nas prefeituras, não é só no interior não, nos municípios também grandes, é com medo de executar a lei. Medo de executar. E isso a gente tem 2 ministros do TCU, um deles é o ministro Benjamin Zimmermann, ele passou esses 2 anos dizendo, pessoal, vamos treinar essa lei. Vamos executar com essa lei. Nós estamos no momento de poder errar. Porque começar no dia 30 de dezembro, ou seja, 2024, não tem mais não. As leis antigas não tem mais não. E aí? Quem não testou? E essa lei, diferentemente das outras, é uma das leis que ela pensou nisso. E ela deu essa oportunidade que dificilmente eu não conheço outra lei que deu essa oportunidade. Que era você poder passar nesses 2 anos fazendo um processo pela antiga lei e fazendo outro processo pela nova lei, testando. Ela deu essa oportunidade. Ou seja, deu assim, escolha um processo fácil, por exemplo, aquisição de água mineral, que fosse. Vou testar pela nova lei. Os mais complexos, processo de coleta de lixo, terceirização continua com a antiga. E testando aqui modelos, fazendo estudo preliminar. Então, ela deu essa oportunidade, mas poucos municípios fizeram. Levantamento que eu fiz de julho de 2023, julho e agosto, apenas 17 municípios cearenses tinham feito algum processo de dispensa eletrônica, que é o mais simples, né? da nova lei. De 184 mil, apenas 17. Sim. 3 municípios tinham feito pregão eletrônico. E nós estamos há 3 meses. Eu tenho até um podcast, não. Meu Instagram, que é ricardo dias.prof, eu fiz um desafio. Há 100 dias
do final do prazo da nova lei, todo dia eu lanço uma situação eu faço um comentário, escrevo um mini artigo sobre a nova lei. E a ideia é essa, é o meu podcast assim, 100 dias, amanhã 99, 98, eu estou hoje lançando o 85º, estou no 85, 84, tá alertando. E até quando eu tenho uns colegas que eu mando assim, eu tenho um cronômetro que fica dizendo, pessoal, não é fazendo pressão não, mas está faltando só 84 dias. É realidade, né? É 18 horas e 32 minutos para o encerramento do prazo da antiga lei. Mas uma coisa legal, Ricardo, também que veio na nova lei, ela reforçou essa função pedagógica dos tribunais, né? Pronto. Acho que tem um artigo específico lá que fala que os tribunais é o responsável por treinar, né? O artigo 173, ele deu assim, ele trouxe... Ele foi assim, 173, os tribunais de contas, expressamente assim, os tribunais de contas, por meio das suas escolas de contas, deverão capacitar o jurisdicionado. É uma situação que, assim, elevou o Tribunal de Contas, deu um grau de importância muito grande, mas também trouxe responsabilidade. Trouxe responsabilidade, né? Verdade. Ou seja, cabe aos tribunais de contas ele capitanear, liderar essa questão de capacitar. Tá certo? Não existe mais na nova, para você ter ideia, a regra agora não tem mais comissão de licitação. Existe a figura do agente de contratação. É você, Ivan. Se você for nomeado agente de contratação, se for um servidor efetivo, né? Você vai ser responsável pelo processo. Indutor lá desde o planejamento. Tá certo? Então nós temos que capacitar essa pessoa. Essa figura que lá no tribunal eu sou um dos 4 que nós somos, eu, Alonso, né? O Elton e o Almir. Nós somos 4 que nós somos essas pessoas aí chaves que a gente fica dividindo os processos e a gente, desde lá do início, porque se a gente não acompanhar desde o início do planejamento, quando chega na fase vamos executar a licitação, voltar, se tiver algum erro, ou então a gente executar uma situação que não vai trazer um resultado. É isso que eu ia comentar, Ricardo. Reforçar de novo aquela coisa do planejamento, né? Eu acho que o tribunal, assim, eu senti muito isso quando o tribunal mexeu na estrutura dele, né? Mexeu. A gente tinha uma gerência de contratos e convênios, ele mexeu, criou uma assessoria de planejamento, né? Que é onde vai toda a parte, né? Essa parte de estudo técnico preliminar, né? Construção do termo, que eu fiquei muito feliz, que era a gente fazia, como demandante, fazia o termo de referência, né? Pronto. Agora a gente faz o estudo técnico preliminar, né? Do que a gente quer licitar. Sim. E o setor de planejamento vai analisar, né? Chega junto lá dos setores, né? Para dar aquele apoio e tal. E a gente junto vai, né? Construir lá o termo de referência, né? A partir do ETP, né? Eu recomendo até, assim, quem tem estrutura, que não vai ter mais comissão de licitação. Mas é para ter a questão da comissão de planejamento. Sim. A comissão de planejamento é muito importante. Se tiver, ou então tem que ter uma pessoa responsável por essa parte aí. O calendário de aquisições. Tem muito isso também, o calendário um dos instrumentos que a lei, vamos dizer assim, ela inovou, mas no sentido ela trouxe para dentro dela, já existiam normas infralegais, mas ela trouxe a questão do planejamento das contratações anuais. É um documento importantíssimo. O que é isso na prática? Era inconcebível eu não ter um plano de contratações para o ano seguinte. Eu tenho que pensar nas minhas contratações, nas minhas compras de 2024 agora. O que eu vou adquirir para a Câmara Municipal de Várzea Alegre? Eu tenho que pensar quando? Agora, em 2023. Isso. Tá certo? Porque senão a gente vai... aquele comprador de bodega. Desculpe a palavra. Sobrou dinheiro, sobrou dinheiro, vou comprando. Faltou aqui um que vai lá comprar. A gente tem que saber que aquela contratação, por exemplo, X que eu tenho, se for um contrato continuado, vai acabar em março. Se vai acabar em março, tem que estar no meu plano, eu vou ter que começar uns 3 meses antes. Isso é importantíssimo, porque senão a gente fica comprando por reação. Que já chamamos de compras reativas. A gente tem que ser proativo, antecipar. É aquele que eu cito, que a gente tem que ir para o mercantil, pelo menos com a lista de compra. Senão a gente vai começar a comprar coisas que a gente não precisa, tá certo? Então é isso. E o planejamento das contratações anuais é essa visão de pensar no ano seguinte, mas agora. Inclusive, recentemente, os gestores aqui do nosso estado estão, inclusive, em mobilização quanto aos repasses do FPM. Né? Então já entra na questão de planejamento, como é que vai ser nos próximos anos? A questão dos repasses do FPM é interessante
é muito vasto o tema de compras públicas, né? E às vezes a gente tem, por exemplo, a nova legislação, a lei, todo mundo sabe, é a lei 14.133 de 2021. Uma lei complementar 198, né, de 2023, tratou do tema sobre divisão da questão do FPM, até por causa da queda da arrecadação, né? Com base nas populações dos municípios. E essa lei dessa já trata de FPM. Só que o artigo 3º dela, ela diz lá com todas as letras, dizendo que as antigas legislações, né, a 866, a 10.520 e a lei do RDC, a vigência dela vai ser até o dia 29 de dezembro. Tratou de outro tema. E nós tivemos aqui no mês de março, foi aquela discussão gigantesca que teve até na Câmara em relação à prorrogação. Porque o prazo inicial dessa nova legislação era o dia 31 de março que passou. Hoje a gente vai estar trabalhando totalmente, só que teve uma pressão gigantesca dos municípios. Eu digo, totalmente justificável essa pressão no momento, que é o que ocorreu, porque em março nós não tínhamos feito nenhuma concorrência eletrônica, os regulamentos estavam muito recentes, então finalizar, vamos dizer assim, as leis antigas em março, era uma situação que poderia ter colocado exatamente isso. Faltar medicação, não ter mais obra, paralisação de obras. Então, naquele momento, foi um momento muito crítico. Então, naquele momento, foi editada uma medida provisória, a famosa 1167, né, que todo mundo esperou. Dia 31 de março, todo mundo... Era aqueles trades do Google, né, pesquisando, medida provisória, prorrogação. Todo mundo querendo prorrogar, todo mundo. E vai prorrogar. O líder disse até que ia ser pela uma portaria, né? Prorrogar uma lei por portaria é difícil, mas aí teve a medida provisória e foi prorrogada. Parece até que aquele aluno que quer adiar uma prova, aí conseguiu adiar. Aí saiu a medida provisória, né? Que não estudou. No dia 1º, ninguém falava mais. As pesquisas da internet sobre a lei, aí aquela questão, vamos esperar agora dezembro. Tem gente também tentando, não, vai ser prorrogado novamente. Eu acredito que agora não. Por quê? Porque a lei complementar já foi aprovada, não precisa mais da medida provisória, ela até caducou. Por quê? Porque a lei complementar 198 fixou o dia 30 de dezembro, 29 de dezembro, como último dia de vigência das leis antigas. Então é isso, a gente tem que se preparar. Sim. O Tribunal de Contas, eu posso dizer, o presidente Valdomiro foi muito ousado e no momento eu pensei, pelo menos a parte de obra vamos fazer pelo modelo antigo. Mas ele disse, no dia 31 de março, toda licitação nova, toda nova aquisição vai ser feita pela nova lei. E nós estamos aí. Já fizemos mais de 10 dispensas, 15 dispensas, já fizemos pregão, eletrônico, já fizemos a primeira concorrência. Então, o Tribunal de Contas, até para dar o exemplo, né, está fazendo todos os processos dele com base na nova lei de licitações. Pergunta, está perfeito? Não, é melhoria continuada. Elaboramos uns editais, olhamos, tem um ponto que pode melhorar, a gente vai construindo, mas a gente está testando. Isso que a gente tem que levar essa mensagem para os municípios. Sim. Tá certo? O município tem que começar a fazer. Comece do jeito que você está, da forma que você... Mas comece. Isso é importante. Muito bem. Eu vi você falando na palestra ontem, Ricardo, sobre o papel do gestor, né? Da instituição, que ele tem um papel fundamental. De traçar ali as diretrizes, né? Tem um artigo, eu digo, Ivan e Miguel, eu digo o seguinte, você não vai ler a lei, mas leia 2 artigos da lei, 2. 194 para 2 artigos, tá certo? Sim. 2 dá. Então você vai ler, viu? O artigo 5º da lei 14.030, que trata dos princípios. Está lá o princípio do planejamento, eficiência, todos aqueles 22 princípios, mas o da LINB, princípio. E o artigo principal da nova lei, que é o artigo 11. Então, se tiver com preguiça, não precisa nem 2, vai só para 1 mesmo, só o 11. Onde trata dos objetivos. Qual é o objetivo da nova lei de licitações? Se você ver lá, não é a busca do menor preço, não. Lá está dizendo assim, é assegurar a busca da proposta apta a gerar o melhor resultado. Sim. E ainda botou até uma vírgula, levando em consideração o ciclo de vida do objeto. Isso é importantíssimo. O que é o ciclo de vida do objeto? É você ver, até trata esse termo, é ver o objeto do berço ao túmulo, ele como um todo.
Se você vai fazer uma contratação, quer adquirir um carro, tudo bem. Se o estudo preliminar diz que é um carro, então vai comprar um carro. Você tem que ver o carro e todos aqueles custos dele, quanto é o custo de manutenção, até os custos iniciais de frete, de manutenção, que a gente não pode olhar somente por valor da aquisição do bem. A gente tem que olhar o custo de aquisição. Olha a diferença dos dois modelos. Para manter, né? Para manter. É aquela questão de comprar uma impressora, que é R$200, você vai olhar o cartucho é 300. Ou alugar, né? Entendeu? Então você tem que levar, não, eu vou passar com 2 anos com essa impressora, então eu vou gastar 10 cartuchos, então o custo dela é de 10 cartuchos mais ela junto, porque senão você vai comprar essas situações que ele é muito menos antieconômica. Então você tem que olhar o custo como um todo, o custo da aquisição. Então é assegurar a busca da proposta apta a gerar o melhor resultado. Sim. É o que o americano diz que é o best value for money, é o melhor dinheiro é o melhor valor para o seu dinheiro. Quando você vai comprar uma cadeira dessa, existe cadeira lá de, por exemplo, de R$1.000, aí garantia 1 ano. Aí tem uma cadeira de R$1.500, garantia 5 anos. Ou então 1.800, 2.000. Você avalia, olha que essa cadeira é muito melhor, o preço é maior. Então, justifique no sentido de descreva esse objeto que você quer, com garantia de 5 anos, e você vai comprar um objeto melhor. Tá certo? Então a gente tem que comprar com qualidade. E a gente só compra com qualidade, especificando bem o que a gente quer. Um microfone desse, né? Existem as marcas, né? Eu me lembro até que foram especificar uns microfones lá, não sei se é a Shure. Então são equipamentos bons. Então olha o que um equipamento bom tem. E a partir desses equipamentos bons, você cria a sua descrição. Não é que você vai fazer uma descrição que só atenda aquela marca, não. Mas você vai botar uma descrição em que o padrão seja daquele padrão que só quem atende aquele padrão são bons produtos. Muito bem. Tá certo? Beleza, esse é o Ricardo aqui e também o Fabrício, pessoal do TC Eduque Ceará, estão participando aqui do nosso podcast. Amanhã tem evento. Lembrando que quem não fez a inscrição, se estiver, pode estar presente amanhã lá na Câmara de Vereadores. E leva uma cadeira também, né? Leva uma cadeira, leva uma cadeira também. Mas o espaço lá é amplo, viu? Bonito. Tu já, vocês, eu creio que vocês. Mas eu vou dar um exemplo. Eu fui um evento que eu fui esse ano já. Não, e ano passado, acho que foi. Sim. No Crato. Foram 500 inscritos. 500 inscritos? 500. Foi o evento que eu fiquei. Eu olhava pro público de embaixo, olhava em cima, olhava embaixo, olhava todo que é canto. Eu sempre fico brincando, às vezes eu não sabe das minhas brincadeiras, eu fico, quando dá 3 horas da tarde, eu fico na porta, sabe? Sim. As pessoas para sair, eu fico me despedindo, entendeu? Até para induzir a pessoa a não sair. Não tinha como, porque era tanta gente, então deu quase 500 pessoas no Crato, muita né? Gente foi muita gente. Então a gente assim, chegue cedo, né? Lá a estrutura da Câmara é uma estrutura muito legal, parabenizar lá o presidente modelo, tá certo? Eu vou dar até o exemplo de amanhã em relação ao estudo preliminar, em relação à cozinha de lá, tá certo? Espero que amanhã, quem estiver lá, eu vou dar. E é uma estrutura bem interessante, tá certo? Não vai caber toda essa gama, mas a gente vai esperar um pouco bem legal. Sim, com certeza. Muito bem. Vamos estar lá aguardando todos. Eu vou dar uma passadinha aqui nos patrocinadores. Vocês podem tomar água, podem tomar água à vontade, viu? Você que está em casa acompanhando a gente, caso queira deixar algum comentário aí no nosso podcast, fique à vontade, tá? É um prazer imenso ter você também e ter a sua interação. Não esqueça de fazer inscrição no canal, que é muito importante para você acompanhar os próximos episódios, ou então maratonar os que já passaram, tá bom? Lembrando que daqui a pouco a gente vai encerrar esse episódio, mas daqui a pouco tem mais um na sequência, tá? Um episódio que a gente já divulgou, que é com o pessoal do XCM, Várzea Alegre. Os ciclistas estarão aqui com a gente daqui a pouquinho para a gente falar desse evento que vai ocorrer na Semana do Município. Então, deixa aqui agradecer os patrocinadores. Lembrando também, gente, que caso você queira ser nosso parceiro, tem um WhatsApp, o QR Code está passando na tela aí. É só você aproximar a câmera do seu celular e aí a gente vai formar aquela parceria, tá? Então, deixa eu agradecer o pessoal da Clínica Santa Rita. Experimente cuidar da saúde com a Clínica Santa Rita. Experiência em cuidar bem de você. De clínica geral, exames laboratoriais, dentista, eletrocardiograma e outros. Marque seu atendimento no 996395403. A Santa Rita fica na Rua Doutor Leandro, 124, no centro.
Wellness Academia, olha, desde 2011 oferecendo qualidade de vida à nossa população, musculação, avaliação física, treinamento funcional, hidroginástica e natação infantil. Agende uma aula experimental na Avenida Vicente Alves Costa, número 779, no bairro Patos. Tá? O contato é 99698-2401. O @Wellness Academia _ nas redes sociais. As compras de alimentos, bebidas, frutas, verduras e utensílios do lar tem que ser no super bom preço, tá? Preço baixo todo dia. Segunda-feira e terça-feira tem um rasga-preço. A quarta espetacular, quinta e sexta da carne, sexta, sábado e domingo, vida saudável e também um FDS imperdível. Loja 1 na Rua Antônia Cabeleira, 226 no centro, e loja 2 na Avenida Vicente Alves Costa, no bairro Zezinho Costa. Precisou de acessórios para o seu celular, computador e de uma assistência técnica? Então conheça a Shopping Digital. A loja fica no centro de nossa cidade. O endereço, Rua Dr. Leandro, 05, esperando você, tá? Para um bom atendimento. Contato 9712-7637. Também estamos trabalhando com a qualidade da internet Liderlink, navegação boa, rápida, sem queda no sinal. Para nos assistir sem algum problema na navegação, procure a Liderlink e conheça os planos. A equipe está pronta para te atender, tá? O WhatsApp é 992240120. Ainda, Miguel, deixa eu agradecer aqui a Joales Iluminação, tá? Você precisou de iluminação profissional, vai precisar, na verdade, para seu evento, é Joales Iluminação Profissional, aluguel de iluminação para todos os tipos de eventos. Sua festa merece mais brilho, tá? Contrate agora mesmo, 99660-1876. O melhor do salgado, com preço especial, é na Salgateria Paulistana, gente. Coxinhas, risoles, pastéis, esfirras e outros. Temos também sucos deliciosos, tá? A Salgateria também aceita encomendas para festas. Endereço Rua Antônio Afonso, no centro, 99723-9979. E deixa eu abraçar o pessoal da Estética, tá? Deixe seu carro limpo, gente, com a Estética automotiva, a pioneira na nossa Várzea Alegre, em lavagem de motor, a vapor, polimento técnico, detalhamento e higienização interna. A Estética também trabalha com desinfecção de estofados. Rua Antônio Alves de Lima, 120. Também registrar aqui o pessoal da escola Dr. Dário Batista Moreno. A educação de nossa cidade está em boas mãos com essa entidade de ensino. Com ensino fundamental nos períodos da manhã e tarde, a entidade trabalha sempre com o propósito de melhorar a qualidade de ensino com excelentes profissionais. O diretor é Antônio Fernandes, o endereço é Avenida Vicente Alves Costa, 724, no Riachinho. E para a gente fechar, quero agradecer a PCUSE Informática pela parceria. PCUSE, a inovação da informática aqui em nossa cidade. Grande variedade de produtos e ótimos preços. Não deixe de conferir. Na PCUSE você encontra também serviço especializado e com os mais modernos equipamentos. A PCUSE Informática fica localizada na Praça da Lagoa, ao lado da antiga Academia da Saúde aqui na cidade. Informações no WhatsApp 98356862, o Instagram, @pc.use_informática, tá? Agradecer a todos os parceiros, mais uma vez fica o convite, caso você tenha seu negócio, quer ser parceiro da gente, é só entrar em contato, tá? Vai ser um prazer contar com vocês. Estamos com o pessoal aqui do TC Educ, TC Educ Municípios, satisfação mais uma vez tê-los aqui. Próximo ano é ano de eleições municipais, né? E eu queria que vocês falassem pra gente, especificassem pra gente como é a atuação das gestões, das prefeituras nesse período eleitoral, que é um processo muito delicado, porque o gestor ele tem que ficar atento, né? Porque senão pode ter algum problema aí na sua gestão. Dois aspectos que eu queria comentar em relação à questão da gestão, né? Um dos grandes hoje entraves que tem em relação às gestões municipais é em relação às compras públicas, às contratações públicas. E o Tribunal de Contas ele é demandado, né, por muitas vezes em relação à questão de procedimentos, né, que estão sendo realizados, licitações, pregões, concorrências, sendo questionadas. E esse debate chega no Tribunal de Contas. E chega numa forma que é a forma mais urgente possível. Se existe para a justiça comum a questão das liminares, né, suspendendo algumas situações, para os tribunais de contas existe a questão das cautelares, que tem o mesmo efeito de suspender. E
conceder uma cautelar, ou seja, você conceder a suspensão de um processo licitatório é uma situação muito traumática, porque foi feito todo um planejamento, está lá, existe uma demanda, né? Existe uma demanda pública, o interesse público está sendo tem que ser atendido, né? Então, a gente tem que olhar nessa situação. Tem um conselheiro do Tribunal de Contas, o doutor Edilberto, que diz que é mais ou menos isso. Você conceder uma suspensão dessa de uma situação é como se você suspendesse, vamos dizer assim, colocasse uma barragem no rio. Você vai desviar o custo de um rio, né? Então, desviar um custo de um rio, você tem que olhar se o efeito disso se o desvio for pior do que o rio continuar com os defeitos, é melhor que ele continue. Então, a gente tem que analisar essa situação. E eu digo muito, a questão da gestão, da alta gestão, que da própria lei fala muito, fala em relação ela é responsável, né? A alta gestão é responsável. O que é alta gestão de uma prefeitura? O prefeito, vice-prefeito, secretariado, eles são responsáveis pelo que a gente chama de governança. E isso é importante a gente esclarecer o que é governança, essa palavra tão abstrata, né? Até tem um slide lá que eu boto assim, o que é governança para o município? Né? É uma coisa que é palpável? Não é. Mas é importante que seja dito o que é governança para o município. Governança é quando um gestor, claro, ele dita as regras do jogo. Quem é responsável por ditar as regras do jogo de contratações de um município é a alta gestão. Sim. Ela que vai dizer como é que o jogo vai ser jogado. Quem vai jogar o jogo aí é a gestão. Aí somos nós que vamos executar. Os agentes de contratação é que nós vamos executar como. Agora, quem vai ditar as regras do jogo é a alta gestão. Exemplo disso. Quem vai definir que o município, que a Câmara vai ter o seu planejamento de contratações anual, o seu PCA, né? Quem vai definir isso que vai ter é a alta gestão. Aí, definir o que vai ter, aí nós vamos fazer. Os técnicos vão fazer. Então, aí a lei ela é bem clara nesse aspecto hoje, que a alta gestão é responsável por essa questão. Se ela é responsável, ela pode ser responsabilizada. Então, os gestores maiores não se atentaram para essa questão dela ser responsável pela questão do PCA, de obrigar a questão de fazer o PCA, de ter uma gestão de risco implementada, de ter uma gestão de competência. O que é gestão de competência? É eu nomear um agente de contratação que seja competente, que tenha condição de executar. Não é qualquer servidor, ele tem que ser capacitado. Então, todas essas condições implicam no que você perguntou aqui inicialmente. O gestor, né, mesmo independente de ser numa época de eleição, ele tem que ter esses cuidados, tá certo? Olha, aqui chegou aqui um negócio aqui. Eu já parar de falar aqui, olhando aqui para os nossos salgadinhos que chegaram aqui na mesa. Mas ele tem que ter cuidado com isso, tá certo? Os seus processos têm que ser bem cuidados. E o que é um processo bem cuidado é aquele que seja estudado lá na fase de planejamento e que seja ter esse transcurso, toda essa trajetória de planejamento, execução, planejamento, seleção do fornecedor e execução, fechando um ciclo. Que a gente não fecha esse ciclo, viu? Eu digo assim, experiência própria. A gente olhava a licitação como um fim em si mesmo. E não é. Licitar é um meio. É um meio da gente implementar. Não importa. Aqui tem banda de música? Tem sim. Tem. Então, quando a gente está comprando lá, eu fui de banda de música, dos meus 9 aos meus 18 anos de banda de música, me lembro de tocando até na banda, voltando a tocar. Porque é um negócio interessante, dando uma parte aqui. A gente escreve um bocado de coisas interessantes, passo tempo escrevendo sobre a licitação, aí botei no Instagram. Aí dá umas curtidas. Aí no domingo passado eu peguei meu clarinete, fui tocar e gravei. Deu um bocado de curtidas, viu? É melhor tocar do que escrever sobre licitação. Então, mas é mesmo. Né? A gente faz cada coisa, dá um trabalho de escrever sobre licitação. Fiz um artigo legal sobre planejamento. Acho que eu passei uma hora escrevendo. Fui tocar uma música, acho que foi essa, Jesus, Alegria dos Homens. Cheio de curtida. Repercutiu mais. Eu vou só tocar. Eu vou só tocar. Aí voltando o azul, né, em relação a essa importância que o gestor tem que dar a essa questão de governança. Dele é responsável por ditar. Teve um gestor aí que eu conversei com ele, bem humilde, um presidente de Câmara, e ele assistiu um curso que eu dei, foi um curso de 16 horas, todinho o curso, todinho. E no final ele disse assim, dizer que entendi tudo, ele foi bem claro, eu não entendi tudo, entendi parte. Agora, eu sei que eu tenho que cobrar, e eu sei de quem cobrar. Porque a contratação pública, hoje ela permeou-se por toda a administração. É isso que a gente tem que notar, não é só aquela comissão antiga, não.
A assessoria jurídica está envolvida, o controle interno está envolvido, os demandantes estão envolvidos, todas as secretarias estão envolvidas. Então, por exemplo, para você comprar, um exemplo que eu estava falando, da palheta de um instrumento para a banda de música. Tem que o maestro da banda lá especificar o que é que precisa de uma palheta boa, o instrumento lá. Palheta boa é se não chega, desculpa a palavra, uma porcaria, vai chegar uma coisa que ele não vai usar. Então, toda essa descrição lá da origem do que é um instrumento de qualidade, tá certo? Qual é o padrão desse instrumento. Se vai comprar uma bola lá para a escolinha de futebol lá da Secretaria de Esporte, tem que descrever o que é que uma bola de qualidade tem. Porque senão, vai botar a bola lá, não vai durar meia hora na escolinha. Então, é isso. Essa parte da contratação, ela, vamos dizer assim, ela espalhou-se por toda a administração. Toda a administração hoje é responsável. Temos uma figura de um agente público que é muito importante na nova legislação, já era. É o fiscal de contrato. Aquele que vai acompanhar a execução. É aquele que, tá rota escolar, ele vai olhar lá, foi feita a rota escolar, teve alguma ocorrência. Fiscal de contrato hoje é uma raridade. A gente pergunta, quem é fiscal de contrato? Ele está no curso, ela pergunta, quem é fiscal de contrato? Aí tem umas pessoas que levantam a mão bem devagarzinho, desconfiado, né? Eu não sei se eu dou os parabéns ou os pêsames, porque só tem responsabilidade. Ele é que atesta lá o serviçozinho lá. E ele é que pode ser responsabilizado. Então, todo esse pessoal aqui tem que ser capacitado. E capacitado com segmentos diferentes. Sim. Um curso para aquele que vai executar, o agente de contratação. Um curso para aquele que vai fiscalizar, o fiscal. Um curso para aquele que vai fazer o parecer jurídico lá, que é o assessor jurídico. O papel do controle interno, as suas linhas de defesa. Então, é um conjunto de informações. E quem vai definir isso, quem é? A alta administração. Pronto. Por isso, a importância do evento de amanhã para as gestões, especialmente aqui da nossa cidade, já que amanhã é voltado para Várzea Alegre. Várzea Alegre, Jucás, Antonina do Norte, Tarrafas e Cariús. Olha aí, a relação das cidades, né? Que coisa boa. Então, mais de 200 pessoas inscritas amanhã. Isso, vai ser um 200. Evento. Vai ser que a gente aumente mais uns 10 agora com esse podcast. O IPC, como eu falei, né? A nova lei trouxe essa função, reforçou essa função pedagógica das escolas de contas, né? Sim. O IPC está cumprindo, né, com o seu papel, né, Ricardo? Está cumprindo o seu papel. Como eu falei, queria dar um spoilerzinho aqui, né? Assim, o conselheiro lá, o presidente lá do Instituto Plácio Castelo, né? Que é o conselheiro Ernesto Saboia. Ele tem o desejo em 2024, 2025, fazer o TCE Educ por município, tá? Então vai ter evento em todos os 184 municípios do estado do Ceará. Esse é o desejo do conselheiro, certo? O conselheiro Ernesto Saboia. Ele já fez isso uma vez, deu certo. A gente vai fazer a lei da física, a gente vai quebrar, sabe? A gente vai ter que dar em 2 lugares ao mesmo tempo. Em vez de fazer por micro-regiões, né, ou macro-regiões, a gente vai fazer evento em todos os municípios. Então vai ser uma coisa mais, né, centralizar ali os servidores do município, né? Vão ter uma oportunidade de ter ali um diálogo maior com o instrutor, tirar todas as suas dúvidas, né? Porque isso, Fabrício, também... uma aula particular, né, Ricardo? Existe um impedimento da questão de você ter uma estrutura para isso, mas, pelo outro lado, ele traz um benefício gigantesco. A estrutura de Várzea Alegre é completamente diferente da estrutura de Tarrafas, de Jucás. Então, quando você vai município por município, você conversa a realidade dele. Porque você vai conhecer a regulamentação dele, um ponto que eu não falei ainda, isso aqui, diferentemente da 866, hoje todos os seus municípios, além da lei principal, tem regulamentos próprios. Então, quando você vai em cada município desse, você vai ver a cada município. Por exemplo, Várzea Alegre pode ter lá uma câmara com servidores concursados, você vai para outro município que a câmara não tem um servidor, como é que ele vai agir? Se a lei diz que tem que ser um servidor efetivo. Tá certo? Então, estruturas diferentes. Então, se a gente conseguir ir a todos os municípios, a gente vai conseguir personalizar essa questão de conversar o município com a linguagem dele. Sim. Levantando até por exemplo, cada município tem os seus problemas em relação a algumas licitações. Então, levar município, não faça mais isso. Pegar o estudo de casa ali do município mesmo, né? O seu edital aqui está pedindo que a documentação seja cópia autenticada em cartório, com firma reconhecida, esqueça disso. Pessoal, não peça mais isso nos seus editais, tá certo? Documentação, não existe uma lei, a 13.726, que tirou isso de cena. Você não pode mais precisar cópia autenticada de processo. Ficha criminal, né? Não, ficha criminal, nem pensar, tá certo? Então é isso, a gente conseguir personalizar. É um desafio, tá certo?
Estou aí me preparando para 2024. 2024 e 25, né? Como eu falei, por conta do ano eleitoral, vamos fazer o TCE Educa 2024, primeiro semestre, e 2025, né? O ano todo, contemplando os 184 municípios. Certo. Outra coisa voltada aqui para a licitação, como gestão tem que ser transparente, a transparência é muito importante, então o processo licitatório ele tem que ser público. Público, e eu digo o seguinte, ela deu ênfase a isso. Com o processo eletrônico em si, por exemplo, você queria a concorrência que nós fizemos lá no Tribunal de Contas. No Brasil todo, você entra na internet e vê a interação. Então, com o processo eletrônico, que é o padrão é todo o processo hoje CSE eletrônico. Então, você acessa todas as peças, a parte de impugnação, quando você tem um questionamento em relação ao edital, tudo isso fica registrado para livre acesso. Mesmo assim, a lei ela ressalvou para os pequenos municípios, o que é pequeno município para a lei? Município com menos de 20 mil habitantes. Fez algumas ressalvas. Uma dessas é a questão do processo eletrônico. Os municípios com menos de 20 mil irão ter um prazo até o dia 1º de abril de 2027 para obrigatório eles fazerem o processo eletrônico. Só que quem não fizer o processo eletrônico, fizer o modelo tradicional, pregão presencial, concorrência presencial, tem que gravar em áudio e vídeo. Olha aí, viu? Trabalho para o Ivan. Tem que gravar em áudio e vídeo e disponibilizar isso. Tá certo? Então, às vezes, é melhor fazer eletrônico logo, porque vai dar um trabalho, você tem que gravar em áudio e vídeo, né? Então, a transparência é outra palavra-chave que eu falei. Planejamento, efetividade e transparência é uma palavra-chave. Porque foi criado um portal chamado PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Portal Nacional de Contratações Públicas. É onde consolida hoje, vai consolidar, na verdade, no futuro, já está consolidando, todas as contratações públicas do Brasil. Quer seja Câmara, quer seja Prefeitura, quer seja Estado, quer seja União. Por que isso é importante? Porque hoje em dia estava assim, cada um tinha o seu local, o seu site, o seu portal, né, no seu estado. Para o fornecedor isso era um caos. Eu quero saber uma licitação de Vaze Alegre. Tinha que saber onde é que Vaze Alegre publicou, no Diário Oficial, o que foi. Agora não, tem um local só. Independente do sistema que Vaze Alegre usa, quando ele lança uma licitação aqui, replica no portal. Isso aí é até interessante que tem uns municípios que dizem assim, não, eu estou fazendo a minha licitação agora pela nova lei e eu não estou publicando no portal, não. Ele disse, tu não está sabendo que está. O teu sistema, ele tem uma API que liga lá. Na hora que você fizer aqui, sai lá. Tanto que tem gente assim, por isso é que está aparecendo tanto licitante. É por causa disso. A questão da transparência é um princípio, né, que é importante estar sendo colocado em prática. Para você ter ideia, uma obra pequena que nós fizemos lá no tribunal, que foi essa reforma do IPC, que seria uma licitação para ter o quê? 3, 4, 5 licitantes, seria isso. Teve 19 empresas interessadas. 19. De todo o Brasil, De todo o Brasil. Nós fizemos a primeira dispensa eletrônica, foi para a compra de um software, um AutoCAD para engenharia. Era uma dispensa que daria trabalho de fazer, 3, 4, no máximo. Teve 10 empresas participando. Então, vai aumentar demais a competitividade, tá certo? Porque você não tem mais, está todas claras. Onde você publicou aqui, o Brasil todo está vendo. Muito bem. Importante dar transparência, né? Com certeza. Com a população. Então, quero agradecer demais a participação de vocês mais uma vez aqui. Frisar que amanhã, então, além da sua participação com esse assunto, teremos algo voltado para a comunicação. Então, queria que você falasse para a gente, ou você, enfim, da programação de amanhã, o que o público-alvo irá conferir. Bom, além da palestra do Ricardo, né, sobre a nova lei de licitações, como eu falei, vamos ter também temática voltada para a ouvidoria, né, para os ouvidores de câmaras municipais, de prefeituras e sociedade civil também, né, essa temática de ouvidoria acaba atraindo muito, né, a participação, né, da sociedade. Sim. Que, né, tem aquele cidadão que gosta de estar presente, de estar fiscalizando junto ali, né? Sim. Que é o parceiro ali do tribunal, acaba sendo um parceiro. Também vamos ter a participação da Carolina Madeira, né? Com a palestra lá para a área de comunicação, vocês comunicadores, né? Pessoal de rádios, né? De assessoria de imprensa, né? De prefeitura, de câmaras municipais também, né? Também sociedade também, se quiser participar, pode participar também.
E a palestra lá do Dr. Jordano, né, que é nosso parceiro da UVC, também voltada para o Legislativo, mas também todos os cursos dos tribunais, né, tem certificado e é de livre acesso, né, tanto servidores públicos do Executivo, Legislativo, também sociedade civil pode participar. Então, reforço aqui o convite, né, amanhã na Câmara Municipal de Vaza Alegre, a partir das 8 horas, né, quem não fez inscrição pode fazer na hora também. Gratuita, 0800, né? Recebe certificado. Isso é importante, recebe certificado, né? Vai ter uma historinha lá que eu vou contar. E convido também a conhecer, né, o Instituto Plácio Castelo, o tribunal, né, os nossos cursos à distância, né? O pessoal que gosta de fazer concurso, né? Tem muito curso lá, né? Tem muito concurseiro, né, Ricardo? Já encontrei alguns, né? E, sim. Eles vão, né? Procuram lá aprender lá junto com o tribunal. Deixar aqui também o nosso site, né, www.tce.ce.gov.br. Através do site do tribunal você tem acesso ao IPC, o Instituto Plácio Castelo, né, vai ter acesso à ouvidoria, vai ter acesso lá a toda a parte da comunicação. O Instagram, as redes sociais do tribunal, né, TCE Ceará, tá? Instagram, Facebook. E Instituto Plácio Castelo também, que é da nossa escola, tá? Instagram e Facebook também. Pode nos acompanhar lá, né? Muita novidade lá para vocês diariamente. Muito bem. Não sei se é a palavra final, mas dizer aqui que, complementando o que o Fabrício disse, sim. E aquela velha história em relação às compras públicas, dizer que não basta ser legal. Acho que a mensagem final que eu posso dar é não basta ser legal. Aqueles envolvidos, né, diretamente com contratações públicas, que vêm com aquele pensamento de só cumpridor de rotinas, de procedimentos, ele tem que rever os seus conceitos, né? A gente não basta ser legal. A gente tem que ir além, a gente tem que ser efetivo. É que eu dou como exemplo dizendo, não basta você comprar um computador para cá, que aquele computador seja o preço de mercado, ou seja, ele economicamente ele foi vantajoso, ele foi comprado conforme planejado, ou seja, foi eficaz, ele foi comprado com efetividade, o custo-benefício foi maior. Mas se aquele equipamento ficou numa caixa lá, depois de comprado por 2 anos, 3 anos, sem usar, ele não foi efetivo. A efetividade, o resultado não foi implementado. E essa é a dimensão mais importante. Não basta você cumprir tudo. Melhor computador, melhor preço. Se você não efetivamente não utilizou, você não está cumprindo a ideia da nova lei, que é de ter resultado. Então a gente tem que abandonar aquela questão de simplesmente ser um comprador. A gente tem que medir resultados. Então essa é a mensagem que a gente pode dar dessa nova lei. Sair do modelo burocrático e ir para o modelo em que o resultado é a palavra-chave em relação às novo modelo de contratação pública. Muito bem. E eu queria falar, como você falou também, dizer que quem gosta de licitações, quem gosta do tema, né, eu estou no desafio aí até o dia 30, todo dia eu posto, né, no meu Instagram, que é ricardiodias.prof, sobre o tema licitações. Então, quem gosta, eu posso dizer alunos, né? Aqui tem escola de ensino integral, não tem? Do Estado? Nós temos 2 escolas. Eu não sei se aqui tem um curso de técnico de finanças, que é muito ligado à parte. Administração. Pronto. Eu digo, pessoal, esse público em especial, eu digo, o mercado está ávido por pessoas qualificadas nessa área, tá certo? Eu estou até planejando dar uma palestra para esses alunos, dizendo, só tem mercado para vocês, tá certo? Todo mundo está procurando quem faz uma pesquisa de preço corretamente, quem faz um estudo preliminar. Então, nós temos hábito por essas pessoas. E esses alunos, com certeza, porque eu já conheço, eu já fui aluno de escola técnica milhares de anos atrás, eu já fui, eles têm um potencial imenso de conseguir trabalhos, né, vamos dizer, estágios nessa área de contratações públicas. Tá certo? Está aberta. Nos termos interessantes aqui, uma dica que eu dou para esses alunos. Muito bem. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que digo. Foi uma satisfação conversar com vocês. Espero que o evento seja maravilhoso amanhã, quinta-feira, na Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos aí. Aqui, e agora eu tô olhando aqui para esse salgado. Vamos degustar, né? Pode ficarem à vontade aí. A nossa colega aqui, eu esqueci o nome dela. Michele. Passei o dia conversando com a Michele. Ela que fala mais, sabe? Ela tá só escutando aqui, porque ela é jornalista, jornalista. Companheira jornalista. Parceira aí da comunicação. Parceira da comunicação. Michele, fique à vontade aí para os salgados. Vamos provar. Gente, obrigado pela audiência também, tá? Você que esteve com a gente, se inscreva no canal,
Compartilhe também esse episódio, comenta à vontade aí, permaneça comentando, tá bom? Vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Daqui a pouco a gente retorna, às 7 horas da noite, tem um outro episódio. Daqui a 1 hora a gente vai ter outro episódio, que é com o pessoal do XCM, um evento que vai acontecer, um evento ciclístico que vai acontecer aqui em Vargas Alegre, na Semana do Município. Tá? Na Semana do Município vai ter esse evento aqui na nossa Vargas Alegre. E aí a gente vai conversar com o pessoal daqui a pouquinho, às 7 horas, contamos também com sua audiência, tá? Não esqueça também de acompanhar a gente nas redes sociais, tem o arroba do podcast Escuta Essa Aí lá no Instagram, tá bom? Tem também o meu particular, né? Tem o Ivan Silva Real, vai ser um prazer contar com você também, Ivan Silva Real. Também tem do Miguel, que é o arroba Miguel_MB Neto, e também do estúdio, que é o nosso espaço aqui, arroba rmt.studio, tá bom? Pessoal aí, eu tenho o seu, pode frisar novamente. Pronto, o meu é ricardodias.prof, meu Instagram. Meu WhatsApp também eu dou também, sem problema. Pronto. Pode mandar aqui, que é 85 99916 4848. Antigamente eu estava respondendo tudo em texto, né? O pessoal mandava uns áudios gigantescos. Agora não, estou respondendo em áudio mesmo. Viu? É um podcast, quase isso, quase isso. Para mim, um áudio de 3 minutos, pronto, já é um podcast. Já é um podcast. Já considero um podcast. Não, tenta ser mais reduzido, né? Tá certo? Dizer que agradecer mais uma vez. Pronto, quer frisar o seu também? Não, o meu é o do Instituto Plácio Castelo, né? Pronto, tudo bem. Nossa escola lá, estamos lá à disposição. Legal. Beleza, gente, obrigado, até já com mais um episódio. Tchau. Obrigado.